né? E nos guarde de nós mesmos. Abra sua Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 9, verso 1. Nós estamos caminhando aí para a nossa antepenúltima mensagem da série de Daniel, porque as reflexões escatológicas, ou seja, sobre o final dos tempos, né, elas não acabaram não, viu gente? Não acabam com Daniel não. Inclusive ore por nós, pregadores, né? Para que a gente continue pregando essa mensagem da forma mais fiel possível. Mas, gente, é entrar em terreno complicado, viu? Mas a gente ama. Hoje eu falava com os irmãos que eu entendi porque que o João Calvino comentou a Bíblia inteira, menos Apocalipse, né? Hoje eu estou começando a entender. Daniel 9, verso 1 a verso 27. Quem está nos visitando hoje, nós estamos numa série sobre o livro do profeta Daniel. Viu? O livro do profeta Daniel. A série tem um título, chama Daniel em 3 tempos. Passado, presente e futuro. O tema de hoje, especificamente, é oração, livros, semanas e o Messias morto. Vai ser a nossa conversa hoje, num trecho maravilhoso da palavra de Deus, Daniel 9, verso 1 a 27. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar com a sua versão que você tem em mãos aí. Bom, assim diz a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza, orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tantos de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou deixando de ouvir a sua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas, mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal, e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. E nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos que estão ao redor de nós.
E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a nossa cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti e não confiamos agora em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando e tocou em mim, e era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me ensinar, queria me instruir, e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e preste atenção e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar as iniquidades e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 60 semanas e 2 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, e falar da Tua palavra é sempre lidar com território sagrado, Senhor. O que eu peço ao Senhor é que o Senhor nos dê a humildade de recebermos a Tua palavra da mesma maneira que os nossos irmãos do passado a receberam. Como palavra inspirada, apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus, mulher de Deus, seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde, me guarde, de ser tropeço para aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo. Me ajude a não atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. E é nesse espírito de profunda dependência do Senhor que eu peço que o Senhor fale conosco. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que estão aqui hoje, fala com os meus irmãos e irmãs, os convidados, os visitantes. Fala conosco. Amigo Jesus, fala conosco. Instrui teu povo, Senhor. Em teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Daniel capítulo 9, verso 1 a verso 27. É um texto que evidentemente está dividido em 2 blocos. O primeiro bloco é uma clara confissão, uma clara oração de arrependimento por parte do profeta Daniel. O segundo bloco,
uma visão e uma mensagem que ele recebe do anjo Gabriel. É assim que esse texto está dividido. Mas é necessário a gente contextualizar, imaginar a cena do que está acontecendo aqui. Irmãos, Daniel já está em idade avançada. Daniel chegou na Babilônia junto com jovens, e ele ainda era jovem, com aqueles jovens exilados, escolhidos por Nabucodonosor para compor a sua corte real. Jovens de sabedoria, de alguma forma ligados à nobreza de Judá, escolhidos a dedo, para compor esse time de sábios e magos e encantadores da corte de Nabucodonosor. Daniel agora já testemunhou a queda da Babilônia, ele viu a derrota da Babilônia. E agora ele continua lá como um despojo do novo império, o Império Medo-Persa. E na corte persa, na corte que falava uma outra língua, diferente daquela que ele aprendera dos caldeus, o aramaico, por isso as nossas Bíblias agora estão em hebraico e não mais em aramaico, como eu falei, o livro de Daniel é a única obra bíblica que ela tem um bloco em hebraico, um bloco em aramaico, e depois um bloco de novo em hebraico, que é exatamente onde estamos lendo hoje. Nesse contexto, imagine Daniel, talvez no seu cômodo, na sua casa, não sei onde ele morava, onde ele residia, Daniel cercado de rolos. Rolos e rolos, são os livros da antiguidade. Aqueles inúmeros pergaminhos, e de acordo com o texto bíblico, no verso 2, ele estava ali, manuseando aquelas obras. Talvez alguns trechos do livro da lei, da Torá de Moisés, alguns rolos ali dos profetas da antiguidade, os que o antecederam. Ele mesmo, um profeta que escreveria uma obra com o seu nome, e ali Daniel, manuseando esses livros, já em idade avançada. Talvez intrigado, querendo entender o que Deus andava fazendo na história, ou o que ele estava prestes a fazer. Ali, com os livros, Daniel tentava procurar discernimento e se localizar no calendário e no cronograma de Deus. Manuseando os rolos, ele encontra ali o livro, ou o rolo do profeta Jeremias. Um profeta que profetizou não muito antes dele, isso é relativo, mas de fato foi o profeta que vislumbrou o grande julgamento de Deus sobre Jerusalém, e que Jerusalém seria sitiada, e ele mesmo, Jeremias, testemunhou Judá sendo levado ao exílio, os jovens caindo pelas ruas, os idosos mortos, outra parte da população de Judá aprisionada em cadeias e grilhões, sendo levados a uma terra longínqua, a terra da Babilônia, que seria hoje o equivalente ao Iraque. E lá, quando Daniel abre os rolos, ele encontra Jeremias. E ele discerne, lendo Jeremias, que o tempo estava acabando. Quando ele pega o rolo do profeta Jeremias, ele encontra um texto em que o profeta diz claramente que o tempo do exílio de Judá seria de apenas 70 anos. Para nós hoje, a gente que já vê a história cumprida, isso pode parecer muito comum. Mas pense você no lugar do profeta Daniel, manuseando os rolos, investigando e tentando chegar a alguma conclusão em que momento da história nós estamos. Será que algum colega de ofício profético do passado não discerniu os nossos dias? E de repente, ao manusear um desses rolos, ele se depara com Jeremias. E Jeremias prevê. Quem sabe agora você vai fazer um exercício parecido, né? Porque, gente, é cômodo, né? A gente tem um único livro com todos esses textos aqui dentro. Mas naquela época a coisa não era simples assim. Era um rolo de Jeremias, ou vários, dependendo do tamanho da obra. Era um rolo ou alguns rolos de Isaías, era um rolo ou alguns rolos do Pentateuco. E ali Daniel ele trabalha com o que ele pode, com o que ele tem em mãos. E hoje você vai poder abrir aí o rolo de Jeremias, ou melhor, o livro de Jeremias, está aí, em português, na sua mão, olha que privilégio. E aí você vai lá e abre aí, Jeremias 25:31, né? E lembrando que os rolos bíblicos do povo de Israel não tinham capítulos, versículos, as pessoas tinham que ler, se elas quisessem consultar um livro, elas tinham que manusear o livro por inteiro. E está lá Daniel, rodando o rolo, rodando, até que ele se depara com alguns textos intrigantes. Jeremias 25:31, 25:11, diz assim: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos.
Muita gente pergunta por que 70 anos. Segura ainda em Jeremias, nós vamos voltar nele. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. A razão por que Judá ficou 70 anos no exílio é porque Judá tinha que pagar uma dívida, entre aspas, com Deus. Ou, para ser mais específico, a terra tinha que pagar uma dívida. Ou até a gente poderia dizer que Judá tinha que pagar uma dívida com a terra. E eu vou explicar a razão. No livro de 2 Crônicas, no final de 2 Crônicas, lá no capítulo 36, o último capítulo, nos versos 20 a 23, olha o que está escrito. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, que seria o atual Irã. E isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. No livro de Crônicas, citando Jeremias. E o que Deus disse por Jeremias, sendo citado em Crônicas? Até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Você ouviu isso? Até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Que sábados? Que sábados são esses? Olha, meus irmãos, essa aqui é evidentemente uma linguagem que a gente encontra em outras obras da Bíblia, que daqui a pouco eu vou citar. É uma referência ao livro de Levítico, capítulo 25, que fala sobre as leis da terra. Que o povo de Israel deveria respeitar um ciclo de 6 dias e no 7º descansar, mas no caso é 6 dias de anos, são 6 anos. A terra tinha que ser usada durante 6 anos, mas no 7º ano você só podia comer o que a terra dava naturalmente. Ninguém podia tocar na terra. Ninguém poderia explorar a terra. A terra tinha que descansar no seu sábado. Era um ano, um sábado anual. Era um ano inteiro de descanso sobre a terra. O problema é que os israelitas ficaram 490 anos sem observar o ano sabático. Sem observar o sábado da terra. Faz uma matemática básica. 490 dividido por 7, os 70 anos. Então o que Deus está fazendo aqui? Cobrando a dívida de explorar a terra 490 anos sem dar descanso a ela. Já que a terra não descansou em 490 anos, vamos pagar o saldo devedor. Deus expulsa os israelitas da terra e forçosamente a terra descansa os 70 sábados que ela não descansou em 490 anos. É isso que está acontecendo aqui. E está lá Daniel manuseando os livros, manuseando a lei, manuseando os documentos da aliança, manuseando os livros das crônicas de Israel, manuseando os antigos profetas, os colegas de ofício. E de repente, Daniel entra numa espécie de profundo lamento. Mas o texto que mais chama a minha atenção é porque esse texto, para mim, evidentemente Daniel leu ele. Eu tenho certeza, e vocês vão ver por que eu acho que Daniel leu esse trecho de Jeremias. Jeremias 29, verso 10. Observe a linguagem, ok? Diz assim, assim diz o Senhor. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, acabou 70, eu atentarei para vocês. E cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. É o que Daniel está fazendo. E eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração, e eu serei achado por vocês, diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês, e eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta para casa. Trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Ora, depois que Daniel discerne tudo isso pelo livro, e ele mesmo se vê naquele momento, gente, é uma sincronia. Daniel lê a profecia, Daniel se vê no final do exílio, ele calcula e fala, peraí, mas está completando 70 anos.
Eu estou no meio dos 70 anos. O que eu tenho que fazer? Ele lê na profecia, se o povo se arrepender, então ele mesmo assume o arrependimento do povo. E Daniel começa a orar. Essa oração extraordinária que nós acabamos de ler. Não só isso, ele antes de iniciar a sua oração, está no verso 3 de Daniel 9, ele volta o rosto ao Senhor Deus. O que é voltar o rosto ao Senhor Deus? Ele olhou para Jerusalém, como ele sempre fazia, 3 vezes ao dia. Ele ora olhando para Jerusalém, mesmo estando distante da terra, ele voltou o rosto ao Senhor Deus. E o texto diz, para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza. E aqui é quase que Daniel vira um Jeremias. Daniel que quase que vira o profeta das lamentações. Ele lamenta, ele se traja como o povo numa oração representativa. Daniel aqui não está orando sozinho, ele está orando pelo povo e com o povo. E diz o texto que ele ora ao Senhor e faz a seguinte confissão, e a gente vê essa oração belíssima. Ah, Senhor Deus grande e temível, verso 4, que guardas a aliança e a misericórdia. Daniel recupera a noção de que Deus firmou um pacto com o seu povo, e que Deus garante o seu lado da aliança, mas o povo não quis andar nos seus preceitos. Ele diz claramente no verso 5, nós pecamos contra ti. Cometemos iniquidade, procedemos mal, fomos rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. E aqui agrava, porque Israel já tinha pecado por não obedecer à lei do Senhor, mas Israel também continua pecando por não ouvir os profetas, porque Deus avisou. Deus não apenas avisou ao povo, diz aí no verso 6, que Deus avisou aos reis, aos príncipes, aos pais e todo o povo da terra. Todos foram testemunhas de que Deus estava avisando, que Israel estava indo por um caminho mau, um caminho perigoso. E a oração de Daniel insiste, olha Senhor, a ti pertence a justiça. Ele admite a justiça. Admite a retidão de Deus, ele admite o rigor de Deus com a sua lei e a sua vontade. Daniel deixa claro, ele faz uma anatomia do pecado do seu próprio povo. De repente, Daniel está vendo o tamanho do tombo que a nação tomou ao não cumprir os mandamentos de Deus. Ele diz, olha, eu sei, Senhor, verso 7, que a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras o Senhor os expulsou por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, verso 8, a nós pertence o corar de vergonha. Diante de ti o que nos resta, senão corar de vergonha, o rosto queimar de vergonha. Por causa dos pecados dos nossos reis, dos nossos príncipes, dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E aí no verso 9, Daniel reconhece que Israel está todo sobre uma grande maldição. E ele até admite isso, Senhor pertence, a ti pertence a misericórdia e o perdão. É verdade, mas nós nos rebelamos contra ti. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas tuas leis. Sim, todo Israel transgrediu a lei e se desviou, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, as maldições, atenção, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós. Observe, Daniel não estava apenas manuseando os profetas, ele também estava manuseando a lei de Moisés. E quando ele olhou para a lei de Moisés, ele viu lá as previsões de Moisés sobre a desobediência do povo. E se você quiser abrir um texto que provavelmente Daniel abriu, da lei de Moisés, eu vou ler para vocês um trecho de Levítico 26, que fala justamente sobre isso. Levítico 26, verso 14, diz assim, mas se não me ouvirem, Deus falando através de Moisés, mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, quais seriam as consequências? Ele começa a listar, Moisés começa a listar. Aí lá no verso 31, Moisés prevê o exílio, gente, isso é impressionante, ele prevê o exílio, o cativeiro. Ele diz, reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoram, não vou respirar mais o aroma agradável dos seus sacrifícios, assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar, vocês ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações, irei atrás de vocês com a espada na mão, e a terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Então aqui é o ápice do lamento, do arrependimento de Daniel.
Daniel está consciente do pecado, Daniel está consciente das consequências do pecado, Daniel está consciente da maldição que o povo está, mas atenção, o profeta não para na admiração do justo juízo de Deus. Daniel não para simplesmente em admitir quanto Deus é rígido e justo nos seus caminhos. Daniel não para aí porque ele sabe que os mesmos profetas que ele lia, que descreviam a ira de Deus e a justiça de Deus, eram os mesmos profetas que descreviam a sua eterna, profunda e consistente misericórdia. O profeta sabia como Deus era e o caráter de Deus. Se por um lado Deus é rígido, Deus é espantoso, a justiça de Deus é espantosa, se Deus é um Deus que se ira contra o pecado, devora os iníquos, julga as nações e julgou o seu próprio povo escolhido, os mandando para o exílio, o Deus que os libertou do Egito, do exílio do Egito, os manda para o exílio de novo, não hesitou em mandá-los. Mas qualquer pessoa que lê os profetas, e Daniel lia os profetas que o antecederam, sabe que esse mesmo Deus que se mostra irado, justo, rigoroso, se mostra um Deus aliançado, farto de misericórdia, farto de amor. E lá nos profetas, os mesmos profetas que preveram no passado os juízos, eram os profetas também que previam a restauração e a retomada e a redenção do seu povo. Por isso o tom da oração de Daniel muda a partir do verso 15. A oração dele começa numa súplica pela graça. E aí ele diz no verso 15, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito. Ele lembra do primeiro êxodo, da primeira Páscoa. Daniel lembra do primeiro grande evento de libertação, do primeiro ato salvador de Deus. Daniel está dizendo, lembra daquela Páscoa, Senhor. Quem sabe o Senhor não fará de novo. Quem sabe o Senhor não dará uma salvação de novo, porque se o Senhor salvou no passado, o Senhor pode salvar hoje. O Deus que com mão poderosa adquiriu fama, a fama que Ele tem até o dia de hoje. Pai, nós temos cometido pecado e iniquidade. Ó Senhor, verso 16, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira, afasta o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte. Jerusalém, o teu povo se tornar objeto de deboche para todos os povos que estão ao redor. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e a nossa súplica. As súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário. E aqui de novo a gente tem um eco da lei de Moisés. Esse trecho, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, é evidentemente uma citação de Números 6:23. O que está lá em Números 6:23? Olha, está descrita lá a oração que o sumo sacerdote Arão fazia no santuário. Quando o sumo sacerdote erguia sua mão diante do povo e dizia que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Daniel recorre à memória da adoração no templo, quando os sacerdotes saíam da cerimônia de Yom Kippur, estendia a mão em direção ao povo e dizia, está tudo em paz com Deus. Eles comiam as ofertas de pazes, as ofertas pacíficas. Daniel lembra daqueles tempos em que não havia ira divina contra o povo, mas Deus estava em paz com o povo e o povo em paz com Deus. Suas ofertas eram aceitas, Deus resplandecia o seu rosto sobre o tabernáculo. Inclina, ó Deus, o seu ouvido e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. E agora uma parte crítica dessa oração, ainda no verso 18. Lançamos as nossas súplicas diante de ti. Não porque confiamos em nossas justiças. Todo cristão minimamente experimentado no seu próprio fracasso sabe o que essa oração significa. Quantas vezes a gente lida com irmãos e irmãs que estão numa trajetória, numa caminhada com Cristo, que às vezes tende a reproduzir o impostor que habita nele. A gente fala da graça, fala do Evangelho, fala do poder da cruz, fala da suficiência do Evangelho, mas você insiste em querer chegar diante de Deus apresentando a sua performance.
Às vezes você não tem performance para apresentar a Ele, mas você vive sob uma culpa porque você não tem o que dar. Mas se tivesse, você chegar na cara de pau e entregar para Ele essa migalha de obras que em nada impressionam o nosso Deus. E nessa lógica perversa de querer apresentar diante de Deus a sua justiça, Deus vai te colocando numa sinuca divina, em que você, na quina de Deus, você olha para um lado, olha para o outro, e você diz aquela frase que Deus esperava tanto tempo você dizer: Senhor, eu não dou conta. E Deus, quase suspirando, diz: finalmente você disse isso. E você descobre que Deus dá conta, que Jesus deu conta, que a cruz do Calvário deu conta, que a ressurreição deu conta, e que você só se chega a Deus não por causa da sua justiça, ou porque você confia nelas, até porque aqui Israel não tinha mais nada para dar para Deus. Mas Davi, ou melhor, Daniel, ele insiste: mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias, no hebraico é em tuas muitas graças. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, eu quero destacar uma coisa muito legal aqui. E se eu te disser que Daniel, que está orando na Babilônia, olhando para Jerusalém, olhando para a cidade do templo em ruínas, fez essa oração há exatamente 421 anos antes de uma outra oração. E vou te falar mais. Uma oração que foi feita em Jerusalém, no monte do templo em Jerusalém, e ainda tem mais um detalhe, uma oração que foi feita quando o templo foi inaugurado. No dia da inauguração do templo, Salomão, o rei Salomão, fez uma oração naquele lugar, no mesmo lugar que Daniel está olhando. 421 anos antes dessa oração. E que oração foi essa? E se eu te disser que Salomão, no dia que orou pelo templo, ele orou prevendo a oração de Daniel. Já contava que um dia alguma coisa ia acontecer de errado naquele lugar. E que um dia os filhos de Judá estariam fora de Israel no exílio. Eles teriam que orar no exílio para que Deus os restaurasse de volta à sua terra. 421 anos antes. Abra sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. 1 Reis 8, 46. Deixa o dedinho, Daniel. 1 Reis 8, 46. Olha que coisa forte. Gente, para quem não sabe, Salomão, quando ele ora, consagrando o templo, isso aqui, gente, é o dia da grande festa, a inauguração do santuário. Era o sonho de Davi, que Davi não cumpriu porque tinha as mãos sujas de sangue. Salomão está realizando o sonho do seu pai, construir um santuário para Deus em Jerusalém, no Monte Moriá. Ok? No dia da inauguração do templo, que agora, na época de Daniel, está em ruínas. Não tem culto acontecendo lá. Na inauguração, olha a oração do rei Salomão. Ele ora, se você ver os versos anteriores, depois com calma, ele ora assim: Senhor, obrigado, porque quando o teu povo Israel orar, olhando para esse lugar, atende suas orações. Quando as nações vierem para cá adorar neste lugar, atende as suas orações. Mas quando ele vai falar dos exilados, ele não fala olhando para esse lugar. Porque não existe o lugar. No futuro não vai haver este lugar. Verso 46, quando pecarem contra ti, Salomão orando, 421 anos antes da oração de Daniel, reforço, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, olha que coisa maravilhosa, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, te suplicarem dizendo, olha aqui gente, a oração de Daniel, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. Ele até cita a oração, de 421 anos depois dessa oração. E eles se converterem a ti, e de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levaram cativos, eles orarem a ti, voltados para essa terra, exatamente o que Daniel está fazendo, voltados para essa terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para o templo que edifiquei o teu nome, ouve tu
No templo? Nos céus. Ouve tu nos céus. Lugar da tua habitação. A sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Foi o que Daniel falou, faça justiça, Senhor. Faça-lhe justiça. Perdoa o teu povo, verso 50, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que levaram cativos para se compadecerem deles. Que coisa mais espantosa. Coisa mais espantosa. E voltamos a Daniel, capítulo 9, verso 20. Depois que essa oração absurda de arrependimento é feita, depois que Daniel faz essa anatomia dos pecados do seu povo, depois que Daniel discerne pelos livros sagrados, da lei, dos reis, dos profetas, depois que tudo começa a montar, o cenário está montado, Daniel está em sincronia com o tempo da restauração e da renovação dos compromissos da aliança com o seu povo. De repente, diz no verso 20, enquanto ele ainda falava e orava, confessava os seus pecados e o pecado do povo, verso 20, e lançava as suas súplicas diante de Deus, em direção e pelo santo monte de Deus. Sim, enquanto eu assim orava. Verso 21, Gabriel em língua hebraica, o varão de Deus, o homem viril de Deus, um anjo do Senhor, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando e tocou em mim. E era o sacrifício da tarde. Claro, não havia o sacrifício da tarde, porque não tinha templo. Mas os judeus na diáspora, no exílio, continuavam marcando os horários das suas orações em cima dos horários das ofertas contínuas do templo. Para quem não sabe, essa oferta da tarde, o tamid, como é conhecido em língua hebraica, era um sacrifício que era feito no meio da tarde, na hora nona, exatamente a hora que Jesus foi crucificado, 3 da tarde. E o anjo queria me instruir. E ele falou comigo e disse, Daniel, olha o que o Gabriel falou com ele, Gabriel, o anjo. Daniel, olha, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, em hebraico foi dada uma palavra, davar, foi dada uma palavra, e eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem, entende a visão. E aí começa uma visão enigmática. E, gente, para vocês terem uma ideia, dos versos 24 até o final desse texto, esse texto é um texto tão complexo e difícil de ser interpretado, que os teólogos chamam de, o nome é esse mesmo, viu? Pântano hermenêutico. Por quê? Eu quero ver o pessoal traduzir agora, pântano hermenêutico. Porque você fica atolado. É uma areia movediça. Você fica atolado. Se você for entrar nos cálculos, você fica atolado. Mas, contudo, atenção para isso. Irmãos, a escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas, é uma área difícil de ser estudada por teólogos. Por várias razões. Mas isso ainda não é uma desculpa para a gente ignorar que Deus fez sérias promessas sobre os últimos dias. Não é uma desculpa. Por quê? Porque existem coisas sobre os últimos dias que são explícitas, são claríssimas. Por exemplo, é claro para todo cristão que um dia nós ressuscitaremos. É claro na Bíblia para todo cristão que um dia Deus fará novos céus e nova terra. Está lá em Apocalipse 21, isso é claríssimo. É claro na Bíblia que um dia virá um anticristo, seja ele uma pessoa ou um governo, não importa. Mas um dia um poder irá conspirar contra os cristãos e contra Cristo. E é um poder final, derradeiro, apesar de termos tido ao longo da história várias manifestações parciais de anticristos, no plural. A Bíblia é muito clara sobre a segunda vinda de Jesus. O próprio Jesus deixou isso explicitamente claro em vários textos, inclusive na sua ascensão. Dizendo, da mesma forma que vocês viram o Filho do Homem subindo entre as nuvens dos céus, vocês o verão retornando. A Bíblia é muito clara sobre vários temas escatológicos. Existem nuances sobre o final dos tempos, detalhes que às vezes nos escapam. É difícil a gente chegar a uma conclusão precisa. Mas é importante destacar também, que muita gente às vezes não sabe disso, que a época de Jesus e o que Deus cumpriu em Jesus já era escatologia. Gente, a primeira vinda de Jesus é apocalíptica. O verbo de Deus se fazer carne, habitar entre nós, nascer de uma virgem,
anunciar o reino de Deus, fazer os milagres que ele fez, morrer numa cruz, ser sepultado e ressuscitar, gente, é um claro sinal no meio da história de que Deus está levando a história para um fim. A gente acha que a escatologia, ou o estudo das últimas coisas, diz respeito apenas às coisas que virão. Não, gente, nós já vimos coisas acontecendo, que são escatológicas, estamos vendo coisas acontecendo que são escatológicas, a missão da igreja de Deus é escatológica, ok? E as últimas coisas também são escatológicas. Só quero lembrar que escatologia, eu falei isso no outro culto, né? Escaton não quer dizer últimas coisas, tudo das últimas coisas. E aí, Gabriel começa a descrever a visão. Aqui também as coisas estão meio claras ainda, verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Dá um sprint de atenção agora, viu, gente? Sprint de atenção, o que é isso? Dá uma respirada, porque agora você vai precisar prestar atenção, final da mensagem. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade. Determinadas para quê? Gabriel é muito claro. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. É isso que está prestes a acontecer. E aí o texto fala de 70 semanas. Muitos teólogos ficam intrigados com 70 semanas. Mas eu quero lembrar um detalhe aqui interessante. Eu falei agora há pouco sobre a lei da terra, você lembra? Que eu falei sobre os descansos da terra de 7 em 7 anos, os anos sabáticos. Não é apenas isso que a Bíblia fala lá em Levítico 25, não. Lá em Levítico 25, a Bíblia também prevê o ano do jubileu. E o que é o ano do jubileu? São 7 semanas de anos, que dá 49 anos. E que no 50º ano acontecia um evento muito importante em Israel. Eu vou destacar isso. Quando os israelitas foram para a terra da promessa, as 12 tribos, a terra de Canaã foi dividida entre as famílias e entre as tribos. Mas você sabe qual foi a proporção que foi usada por Josué para dividir a terra entre as tribos? Você sabe? Quem ficava com mais terra, quem ficava com menos terra, dependia do tamanho das famílias das tribos. Ou seja, o melhor investimento que você podia fazer no deserto era ter muito filho, ok? E aí quando você chegava na terra, a terra era distribuída entre as famílias e as tribos. Proporcionalmente. Mas tinha uma regra básica, está lá em Levítico 25, 25. A terra não podia ser vendida para sempre para ninguém. Por uma razão, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Toda a terra é minha, diz o Senhor. Olha, se a terra é do Senhor, a terra não pode ser vendida perpetuamente para ninguém. Aí você fala, ninguém negociava a terra? Negociavam. Mas como que acontecia a negociação da terra, vocês sabem? Dependia da distância do ano do jubileu, por uma razão. No ano do jubileu, gente, havia uma reapropriação de posse. A terra era devolvida às famílias originais. Então o que era muito comum? Pensa nisso. Se você comprasse uma terra de alguém no início, no primeiro ano a contar para o jubileu, essa terra era caríssima. Porque significava que essa terra ia ficar com você muitos anos. Mas quanto mais perto do jubileu, mais barata era a terra. Por quê? Porque as terras seriam devolvidas aos donos originais no 50º ano. Agora imagina você endividado, ok? Você vendeu todas as terras dos seus pais. Você vendeu tudo, você se endividou por alguma razão e perdeu toda a terra. Você ficava contando os dias para chegar o ano do jubileu. Por quê? Por uma razão. Para que o jubileu devolvesse seu patrimônio. E geralmente quem perdia a terra, gente, esse é um outro problema. Quem perdia a terra, ela tinha que, infelizmente, ela tinha que trabalhar como servo na casa de alguém. E se você trabalhasse como servo, imagina a sua expectativa, oh Deus, chega logo o jubileu, para que eu possa ter a minha terra de volta. Gente, o ano do jubileu, a cada 50 anos, 49 mais 1, se tornou um símbolo de libertação. Para Israel, o jubileu era o grande dia de libertação, que Deus ia devolver o patrimônio e a terra para as pessoas. E essa é exatamente a linguagem de Levítico 25. Levítico 25 diz, conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. No 50º era o jubileu. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. É o dia da expiação. O dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E o que acontecia? Imagina você morando na terra, ok? Endividado. De repente, você começa a escutar a trombeta soando. Várias trombetas soando. O que aquilo anunciava? Libertação.
Liberdade. Meu Deus, eu vou voltar para a terra dos meus pais, Deus vai começar tudo de novo, vou ter mais uma chance. Eu não preciso mais ser escravo de ninguém, não preciso ser servo de ninguém, posso ter minha própria terra, fazer minha própria plantação, né? E de repente há uma disposição autêntica de acolher a terra. E aí o povo se engaja nisso. Então chega o dia da expiação. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. Gente, essa linguagem do jubileu é a mesma linguagem que nós encontramos em Isaías capítulo 61. Não sei se você se lembra. Jesus está na sinagoga em Nazaré, sinagoga do quintal de casa. E Jesus abre um rolo, o rolo do profeta Isaías. E Jesus diz, lendo o rolo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável, gente? O jubileu. O dia da vingança do nosso Deus. Então o profeta está prevendo, ou melhor, o Gabriel está anunciando ao profeta o dia em que Deus vai acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir o Santo dos Santos. Esse é a ênfase da profecia e da visão. Mas no verso 25, a mensagem do anjo Gabriel vai além. Ele diz assim, são 70 semanas, ok? E aí você me fala assim, por que 70 semanas? Faz um cálculo. Quanto que dá 70 vezes 7? São 490 anos. Mas a gente conhece esse número já. Os 490 anos que Israel não observou o ano sabático, lançou Israel para 70 anos de exílio. Então pense de forma espelhada, ok? Você tem 490 anos, 70 anos de exílio, e agora o profeta está vislumbrando pelo anjo mais 490 anos para frente. Esse que é o ponto da profecia. Olha aí, verso 25a. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido, e aqui é um ponto crucial. O que é ungido aqui? É o Messias, é o Mashiach. A palavra ungido é Messias em língua hebraica. Então, desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Soma aí os dois. 7 mais 62. 69. Está faltando uma semaninha para fechar 70. 69 semanas de anos. E aí o que esse texto quer dizer, Igor? Gente, se você somar 62 semanas mais as 7 semanas, você vai chegar a 69. Aí é o ponto. Igor, eu só pego agora 69 e multiplico por número de anos, né? Vai dar 483 anos. Mas calma. Calma por quê? Porque você vai querer fazer isso no seu calendário. O nosso calendário é um calendário juliano, gregoriano. Os nossos cálculos de anos não são os mesmos cálculos de anos dos judeus. Um ano para o judeu era de 360 anos, e ainda havia uma margem de erro que a cada 3 anos tinha que ser corrigida. O calendário judaico tem 12 meses e é introduzido um 13º a cada 3 anos, para que o calendário funcione bem, encaixe nos ciclos certinhos. E aí, gente, que é o surpreendente. Você vai e me diz assim, mas quando que foi a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? A Bíblia fala de várias ordens. Fala da ordem de Dario, a ordem de Ciro. Mas o único rei da antiguidade que deu uma ordem para restaurar a cidade, não o templo, a cidade, que é o que a profecia está pedindo, o único que deu uma ordem para restaurar a cidade foi o rei Artaxerxes do Irã, da Pérsia, em 444 a.C. Foi para Neemias. Neemias era o copeiro dele, ele está servindo o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes está vendo ele triste, Neemias triste, pergunta, você está triste assim, moço? Aí ele fala, estou triste assim porque minha terra está exilada, está devastada. Mas como que eu resolvo isso? Se o Senhor me der uma autorização, eu vou poder voltar à minha terra e reconstruir a minha cidade. Quando que essa ordem foi dada? Artaxerxes autoriza, 444 a.C. Essa é a data precisa da ordem, porque a profecia diz que da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, haverá 7 semanas e 62 semanas. Igor, como é que esse cálculo é feito? Gente, tem várias especulações sobre como esse cálculo é feito.
Mas o que me impressiona é que todos os pais da igreja antiga, todos os pais do cristianismo antigo, faziam cálculos que às vezes tinham uma margem de erro para mais e para menos, mas todos os cálculos chegavam ou antes um pouquinho, ou na data exata, ou depois de quando Jesus manifestou na sua encarnação na história. É impressionante como é que bate. Gente, esse texto é tão polêmico que os judeus até hoje fazem um esforço muito grande para esse texto não encaixar certinho em Jesus, hermeneuticamente. Eu leio os argumentos judaicos, mas não rola. Aí você vai dizer assim, mas será que esses números não são simbólicos? Gente, tem muitos números em textos apocalípticos que são simbólicos, é verdade. Mas por que eu acho que esse texto não é simbólico? Porque quando Daniel leu o rolo do profeta Jeremias, ele não interpretou os 70 anos de forma simbólica. Ele não interpretou os 70 anos do exílio de forma simbólica. Se não era simbólico os 70 anos do exílio, não são simbólicos as 70 semanas que Daniel está vendo aqui, 70 semanas de anos. Mas aí me surpreende é o seguinte, dos vários comentaristas que eu li, o que mais me chamou a atenção, preste atenção nisso, é quente, é um teólogo americano chamado Harold Hoehner, tem um livro dele em português, um comentário de Efésios pela Vida Nova, mas tem um livro em inglês dele que não tem em português, que se chama Aspectos Cronológicos da Vida de Cristo. E ele tem um capítulo específico sobre as 70 semanas de Daniel. Gente, ele faz um cálculo rigorosíssimo, usando dados históricos, cruzando várias informações do mundo antigo, estudando o calendário persa e o calendário babilônico e o calendário judaico. E ele consegue chegar com precisão, por causa dos dados históricos que a gente tem para além da Bíblia, do dia do decreto de Artaxerxes, inclusive o mês e o dia. Isso que é impressionante. E a partir daí ele faz um cálculo matemático super complexo, gente. Eu fiz na calculadora junto com ele. E sabe o que é impressionante? Não é que ele chegou na data da vinda de Jesus, não. Ainda bem, né, gente? Também não ia falar para você, estou brincando. Claro que a gente não acredita nisso. Mas a gente acredita que é possível o cálculo, sim, para saber o dia do decreto até a vinda de Jesus. Isso é possível. E ele prova que é possível. Gente, o livro é impecável. O argumento é absurdo. Você vai acompanhando e fala, meu Deus, é isso mesmo. Ele fez o cálculo e ele chegou precisamente no dia 10 de Nissan do ano 33 depois de Cristo, no nosso calendário. O que é 10 de Nissan? Você sabe o que é o dia 10 de Nissan? A Páscoa judaica é no dia 14 de Nissan. Essa data 10 de Nissan, se a gente faz um movimento retroativo da Páscoa de que Jesus celebrou com os discípulos para trás, você chega no dia 10 de Nissan. Dia 10 de Nissan, gente, foi o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Precisamente na data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não tem tempo aqui de fazer todos os cálculos. Mas, gente, o homem foi competente. E ele acertou mesmo, no prego. É impressionante como é que é empírico o negócio. Porque Daniel não está lendo uma profecia simbólica. Ele está lendo uma profecia literal. Gente, e de fato, se você segue o texto, um período de muita angústia afligiu Jerusalém nesse período. Diz no verso 26 que depois das 62 semanas, aqui 62 você precisa lembrar que passou mais 7, uma semana para trás, então são 69, ao final das 69 semanas, verso 26, diz que um ungido será morto. Nas versões mais antigas diz que ele será cortado. De fato, na língua hebraica, a expressão que está aí é cortado. Como assim? O Messias será cortado? Gente, os judeus sempre tiveram dificuldade com profecias que mostram um Messias vitorioso e um Messias que parece que sofre. Porque na Bíblia você sempre lê textos que falam de um Messias que vem da nuvem, o filho do homem, vitorioso, o filho de Davi, mas também tem profecias que falam do Messias montado no jumento, moído pelas nossas iniquidades. E agora nós temos um ungido que será morto e não terá nada, como está na nossa versão aqui, e não terá nada. Olha, esse texto aqui é uma profecia, e lembre-se do início da visão, para acabar com a transgressão, para acabar com o pecado, para acabar com a iniquidade e para ungir o santo dos santos. Esse homem que virá, esse ungido que virá, que para nós é evidentemente Cristo, um dia será morto, foi morto e não teria nada. E quem é Jesus na cruz, senão um rei morto que não tinha nada? Mas a profecia continua no verso 26, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aqui os estudiosos de escatologia da antiguidade são unânimes. Quem é o príncipe que veio imediatamente depois da crucificação de Cristo? Imediatamente, assim, relativamente no tempo. É óbvio que o príncipe que invadiu Jerusalém nessa época e que destruiu o templo, ele nunca mais foi construído desde essa época, é Tito,
filho do imperador Vespasiano de Roma. Ele não era imperador, era príncipe, filho do imperador. Ah, Igor, será que isso aconteceu mesmo? Gente, nós temos absurdas evidências, incríveis evidências de que isso aconteceu. Uma delas, inclusive, é o testemunho de um historiador judeu, Flávio Josefo, que estava no dia que Jerusalém foi sitiada, e ele escreveu isso em documentos, a famosa Antiguidade Judaica. Você pode ler essa obra em qualquer lugar da internet. Ele narra o sítio dos romanos em Jerusalém. Ele não era cristão. Um outro testemunho é arqueológico. Eu brincava, quando você for a Israel comigo, você vai visitar lá o sítio que fica perto da muralha antiga de Jerusalém, com blocos de terra calcária, blocos de pedra e areia calcária derrubadas pelos romanos. Está lá, igualzinho Jesus falou em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. A profecia de Jesus se cumpre, a de Daniel se cumpre, pelo menos a parte dela, mas o texto prevê também, no verso 27, que um príncipe faria uma aliança. E aí o ponto, porque nós vimos 69 semanas, mas e a 70ª semana? Esse é um mistério. Aqui que tem toda a treta escatológica, viu, gente? Se essa 70ª semana é logo em seguida Tito, se tem uma era parênteses da igreja e depois essa semana é cumprida, se ela já se cumpriu historicamente, não chego no mérito da questão, mas um ponto que eu queria destacar aqui, que seja lá o que for essa 70ª semana, o texto é claro, uma grande abominação aconteceria, e também esse que faz essa grande abominação seria repentinamente destruído. Para concluir, irmãos, fecha essa mensagem. Lembrando o início da visão de Daniel, que é o que nos importa aqui, o que está claro. O texto fala que um dia o ungido de Deus viria. O texto bíblico também nos diz, por promessa do anjo Gabriel, que está previsto que um dia Deus acabaria, daria fim e expiaria as transgressões, os pecados e as iniquidades de Israel. Deus traria justiça eterna. Deus ungiria o Santo dos Santos. Olha, irmãos, o fim do pecado, da transgressão e da iniquidade está prevista no profeta Isaías. Um texto que nós cantamos hoje, Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Verso 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu os darei como parte entre os grandes, e os poderosos repartirão o seu despojo, pois ele derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Que coisa maravilhosa. E o sol da justiça vai raiar, porque o texto prevê que Deus um dia traria uma justiça eterna. Olha, Malaquias, gente, 4:2, o texto também é claríssimo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. E o último cumprimento, a unção do Santo dos Santos. Jesus entrou lá no Santo dos Santos e ungiu o Santo dos Santos, consagrou o Santo dos Santos. Gente, Jesus não podia entrar no santuário. Ele não era da linhagem de Levi, da linhagem de Arão. Jesus era a casa de Davi. O autor de Hebreus diz isso claramente. Vai falar, então Jesus não cumpriu a profecia. Cumpriu da melhor maneira que você pode imaginar. Atenção para isso, para concluir. Irmãos, o tabernáculo terreno, quando Deus deu a visão a Moisés, o autor de Hebreus destaca isso. Deus falou para Moisés, faça o santuário conforme o modelo que eu te mostrei no monte. O autor de Hebreus interpreta esse texto como se Deus tivesse um santuário nos céus. E que o santuário terreno é apenas uma reprodução do celestial. Seja lá qual intercessão final Deus fará, seja lá qual tabernáculo Deus tem que ungir, não pode ser a cópia, tem que ser o original. Tem que ser o original. Seja lá qual a intercessão que Deus fará, não pode ser no tabernáculo terreno, porque é cópia.
tem que ser um sacerdócio eterno no original. Esse é o ponto. Então, quando Deus ungiu o Santo dos Santos pelo seu ungido, o Messias, abra sua Bíblia para encerrar, Hebreus 9. Hebreus 9, verso 11. Lembrando que o autor de Hebreus está escrevendo para os hebreus, para os judeus, para que eles consigam e sejam convencidos de que Jesus é o Messias prometido. Que inclusive era um Messias sacerdotal, que era um ponto crítico na imaginação judaica do mundo antigo. Porque como que ele pode ser rei, filho de Davi, e ao mesmo tempo ser sacerdote, se ele não é filho de Arão? O ponto é que Jesus é sacerdote num outro patamar, não segundo a carne, mas segundo um templo, como diz o texto, promessa indissolúvel. Mas olha o que está em Hebreus 9, verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, um tabernáculo que não é desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor, né? Vamos orar, pedir graça a Deus. Prepare-se para a ceia do Senhor. Talvez a sua oração hoje tenha que ser uma oração de arrependimento. Talvez a sua oração seja a oração de Daniel. Talvez a sua oração seja a oração como de um que olhou os livros e discerniu a sua própria precariedade. Talvez a oração do povo de Deus hoje não seja nem uma oração pelos meus pecados privados. Talvez nós tenhamos que nos arrepender como igreja, como povo de Deus. Quem sabe hoje nós estamos abrindo a palavra de Deus e discernindo pela palavra de Deus que o exílio está acabando. É verdade, irmãos, nós não gostamos muito de marcar dias, épocas e anos, como disse o próprio Senhor, que Deus guardou para a sua exclusiva autoridade. Mas a igreja do Senhor sempre foi uma igreja que de ciclos em ciclos, ela se prepara para a vinda do Senhor. Foi ordem de Jesus, que um dia quando Ele viesse, Ele não nos encontrasse como as virgens nécias. Talvez o que nós temos que ter hoje são botijas cheias de azeite. Faça um exercício aí na sua oração. Faça um exercício. Jesus pode chegar agora. Jesus pode chegar amanhã. Pode ser que de repente, quando a gente menos espere, manuseando os livros como Daniel, o Senhor diga que o tempo acabou. Que o exílio acabou. Como Ele vai nos encontrar? Orando como Daniel, ansiando pela redenção, ou um povo que se espanta de terror diante do sinal visível da sua vinda? Nós somos o povo que diz Maranatá, ora vem Senhor Jesus, ou o povo que se aterroriza com a evidente presença do Senhor, o Filho do Homem vindo entre as nuvens do céu? Nós somos o povo da estátua quebrada pela rocha que não foi cortada por mãos humanas, ou somos o povo do santuário nos céus, o povo da intercessão sacerdotal? Quem é você, meu irmão, diante da vinda do Senhor? Diante da iminente presença de Jesus? O povo que anseia pela vinda, ou o povo que pede para Ele postergar para você consertar a sua casa primeiro? Ore isso ao Senhor agora. E diga para Ele: Senhor, eu quero ser do povo que tem a botija cheia de azeite. Eu quero ser do povo que diz Maranata. Eu quero ser o povo que o apóstolo João disse na sua carta, que é o povo que aguarda e apressa a sua vinda. Sim, meus irmãos, que possamos ansiar com a mesma esperança de Daniel, que o exílio acabe. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, que nós possamos orar como Daniel orou, que o Senhor tire as vestes, os trapos dos nossos pecados, que nós possamos agora diante da tua presença reconhecer o rigor e a justiça de Deus que é implacável, mas também que possamos reconhecer a enormidade da graça e da misericórdia dEle.
o Deus cuja aliança é perene e perpétua, o Deus cujo pacto que Ele firmou no passado e que se cumpriu em Jesus de Nazaré, o ungido que foi cortado. É nele, Pai, que a nossa esperança se sustenta e a nossa fé se mantém. Nós somos o povo que se arrepende, o povo do fim do exílio, o povo do final da história, o povo que aguarda a vinda, o povo que deseja a vinda do Senhor. Ó Pai, como Daniel, com saudades do templo, pedindo ao Senhor para resplandecer o teu rosto naquela casa, nós somos o povo que deseja ver a glória de Deus brilhando em toda a terra. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem sem demora, vem sem demora. Estamos ouvindo os rumores de guerras, conflitos, terremotos, todo tipo de sinal que de tempos em tempos o Senhor entrega às nações. Mas nós não podemos ser céticos e ignorar que o Senhor é o Senhor da história. Que o Senhor prepare o nosso coração e prepare nossa vida todos os dias, como se fosse o último, como se a sua volta fosse hoje, agora, amanhã. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo a responder com esperança os dilemas, as maldades, os conflitos, as contradições que todos têm data de validade, porque a volta do Senhor dará fim a tudo isso. Fim à iniquidade, à transgressão, a justiça eterna virá e o Senhor selará a visão. Obrigado, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para a ceia do Senhor, meu irmão, minha irmã. Prepare-se para o pão partido, para o pão do Cristo ressurreto.